Bom dia, que a graça e a paz de Jesus estejam com você neste início de manhã. Respire fundo, acalme seus pensamentos e permita que Deus fale com o seu coração agora. Hoje vamos refletir sobre algo muito humano, o conflito entre fé e medo. Momentos em que queremos confiar, mas o coração oscila. A mente se enche de dúvidas e o medo tenta nos paralisar. Para isso, vamos caminhar pela história de Pedro, andando sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar enquanto ele ficava para orar. Ou seja, foi Jesus quem os colocou naquela travessia. Mas durante o caminho o vento se tornou forte, as ondas se levantaram e o barco começou a ser sacudido. Isso nos ensina algo muito importante. Estar na vontade de Deus não nos livra das tempestades, mas nos garante a presença de Jesus nelas. Talvez você esteja vivendo algo assim, fazendo o que acredita ser certo, obedecendo, orando, confiando, e mesmo assim o vento aumentou. No meio da madrugada, Jesus vem ao encontro deles, andando sobre o mar. Mas os discípulos não reconheceram Jesus de imediato. Eles ficam com medo e dizem: é um fantasma. O medo distorce a visão. Quando estamos assustados, nem sempre reconhecemos que Deus está agindo. Mas Jesus fala imediatamente: coragem, sou eu, não tenho medo. Essa mesma voz ecoa hoje para você: sou eu, estou aqui, não tenha medo. Pedro então responde algo impressionante: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti por sobre as águas. E Jesus diz apenas uma palavra: vem. Pedro sai do barco, ele pisa onde ninguém pisaria, ele faz o impossível, porque seus olhos estavam em Jesus. Enquanto Pedro olha para Cristo, ele anda. Enquanto confia, ele caminha. Enquanto foca em Jesus, ele vence o impossível. Isso nos ensina que fé não é ausência de medo, é decidir confiar mesmo com medo. Mas a Bíblia diz que, ao reparar na força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. O problema não foi o vento. O vento já estava ali desde o começo. O problema foi o foco. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e passou a olhar para a tempestade, o medo ganhou espaço. Quantas vezes acontece assim com a gente? Começamos confiando, mas depois olhamos para as circunstâncias, para as contas, para o diagnóstico, para a espera, para a opinião dos outros e começamos a afundar por dentro. Pedro clama: Senhor, salva-me! E a Bíblia diz algo lindo. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus não demora, Jesus não ignora, Jesus não repreende antes de salvar. Ele segura Pedro enquanto ele ainda está afundando. Isso é graça. Mesmo quando sua fé falha, mesmo quando você vacila, mesmo quando o medo fala mais alto, Jesus continua perto o suficiente para te segurar. O que essa história diz para você hoje? Talvez você tenha saído do barco em fé, mas agora o vento aumentou. Talvez você esteja tentando confiar, mas o medo tem gritado alto. Hoje Jesus te diz: mantenha seus olhos em mim. A Bíblia declara em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 27,1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Você não precisa voltar para o barco, você só precisa voltar
o olhar para Jesus. Ore comigo assim: Jesus, eu reconheço que muitas vezes deixo o medo falar mais alto. Eu olho para o vento, para as ondas, para as dificuldades e minha fé enfraquece. Hoje eu te peço, segura minha mão, fortalece minha fé, ensina-me a manter meus olhos em ti, Senhor, mesmo quando tudo parece instável. Eu confio que o Senhor está comigo, e se eu começar a afundar, sei que tu não me deixarás cair. Aquieta meu coração, renova minha esperança e guia meus passos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, caminhe hoje com essa verdade. Enquanto seus olhos estiverem em Jesus, o medo não terá a palavra final. O vento pode soprar, as ondas podem se levantar, mas a mão de Cristo continua firme. Que sua manhã seja marcada por fé, confiança e paz. Deus te abençoe e até o próximo devocional da série Pontes de Fé.